terceiro dia de Odontotrends e a gente não cansa de receber pessoas especiais aqui no nosso podcast, né? Agora aqui a gente está com a presença da doutora Sumatra Mello e do Vitor Oliveira, né? Duas pessoas super importantes, acabaram de realizar palestras aqui, né, no congresso. E aí a gente quer compartilhar um pouco da experiência profissional de vocês. Então eu queria, né, que vocês falassem um pouco do que vocês vieram trazer de novidade para o nosso congresso, né, para que todos possam ter acesso a essa informação. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade de dividir nossa experiência, de compartilhar e de compor a grade científica do congresso, né? Nós viemos de São Paulo. Na verdade, eu sou nordestina, eu nasci em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, e fui estudar em São Paulo, e lá nesse hospital nós desenvolvemos odontologia hospitalar, atendemos pacientes com altas complexidades, com doenças graves, doenças ameaçadoras à vida. É o maior hospital da América Latina, público. Então a gente atende pacientes de todo o Brasil e também de outros locais da América Latina, né? Então é uma referência em assistência, ensino e pesquisa. O tema que eu trouxe para integrar aqui a palestra foi a avaliação, o tratamento, o controle da dor neuropática que acomete a região trigeminal, que aí entra a neurologia do trigêmeo, que é uma grande fonte de iatrogenias, que o dentista é um personagem, um profissional da saúde super importante no diagnóstico diferencial para que esse paciente não seja mutilado, para que essa neuralgia do trigêmeo, que é uma disfunção do nervo ou uma lesão do nervo que leva a um funcionamento anormal e o paciente tem choque no rosto, dores excruciantes que podem se confundir com uma dor de dente, por exemplo. Então o dentista ele faz muita diferença nesse diagnóstico diferencial para evitar mutilações, para prevenir a cronificação da dor, melhorar a qualidade de vida do paciente e prevenir o sofrimento, né, de uma forma geral. Um outro tópico que eu abordei foi a síndrome da ardência bucal, que também acontece mais em mulheres de meia idade. Então a boca arde sem que aconteçam alterações clínicas perceptíveis, que eu diga, olha, essa boca está vermelha, essa boca tem uma lesão. Então clinicamente o paciente não apresenta nenhuma alteração, só que a boca arde constantemente. É um desafio diagnóstico, é uma doença neurológica, também é uma dor neuropática, também de difícil controle, muito refratária a tratamento clínico que leva muito sofrimento ao paciente, né? Cancerofobia, é muito presente nessa amostra de pacientes. O terceiro tópico que eu comentei foi a dor neuropática trigeminal pós-traumática. Então são pacientes que são submetidos a procedimentos odontológicos que evoluem com uma dor de difícil controle, ele tem um pós-operatório difícil, essa dor se cronifica, né? Mas eu não deixei claro para vocês o que é dor crônica e o que é dor aguda. A dor aguda é uma dor que ela acontece de 0 a 3 meses, é a dor esperada de um pós-operatório, de um procedimento. E a dor crônica é uma dor que estende esse período, né? Acima de 3 meses. Então ela cronifica, ela fica longa, ela deixa de ser um sinal de alerta e ela vira a própria doença. Isso exige uma abordagem especializada, uma abordagem multiprofissional, não só do dentista, mas de médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta nesse manejo. Então esses pacientes que fazem procedimentos odontológicos que evoluem de uma forma ruim esse pós-operatório, que cronifica a dor, também precisa de uma atenção para que eles não façam procedimentos desnecessários, para que eles sejam bem medicados e com isso tenham uma qualidade de vida melhor. Qual o problema quando a gente tem dor na face, seja neuropática ou não, uma dor crônica constante? Na face a gente faz funções de vida de relação, como falar, mastigar, além da questão estético-social. Então se você tem uma dor, que você sai de casa, vem um vento e você leva um choque, é difícil conviver com isso. É uma dor que lhe impede de mastigar, é uma dor que lhe impede de falar, ou impede ou dificulta, então impacta muito a qualidade de vida do paciente. Então, todas essas dores e complicações e sintomas na região orofacial, elas são muito complexas, né? Por causa dessa nossa relação com o mundo da boca, da face, né? Então esse foi o tópico relevante que a comissão científica escolheu, decidiu que eu abordasse aqui.
a dor é um quinto sinal vital, é um problema de saúde pública, tem muito paciente com sua dor inadequadamente controlada e diagnosticada, né? Então, é um assunto relevante, ainda pouco comentado em congresso, então é um tema, não vou dizer inédito, mas pensando num congresso internacional com odontológico, com todas essas temáticas, que vai desde a harmonização orofacial, a parte cirúrgica, a parte dentística, isso é um tema que frequentemente não é encontrado. Então isso é um grande diferencial aqui do Odonto Trends, ter pensado nessa abordagem de odontologia hospitalar na área de orofacial, bem como na área de reumatologia, que o Dr. Vitor já vai falar em seguida. Na verdade, eu fiquei muito feliz com a organização do congresso, de pensar num espaço para a odonto hospitalar e a odontologia da alta complexidade. A gente viu stands, painéis e diversas palestras que contemplavam a odontologia moderna, fluxos digitais, e eu acho isso uma riqueza incrível para o dentista do consultório, que é a maioria dos profissionais. Mas quando a gente fala da alta complexidade do hospital, a gente lembra de um novo nicho de atuação do cirurgião dentista que absorve novos profissionais com casos que são desafiadores e que, quando eles chegam a uma solução, eles são gratificantes tanto para o paciente quanto para o profissional. Na odontologia do Hospital das Clínicas, que é de onde eu e a Sumatra viemos, né, partilhar um pouquinho do que a gente conhece com o tanto que vocês trouxeram nesse congresso, eu trouxe um pouco desses pacientes na interface da odontologia com a reumato. É interessante porque esses pacientes são sistemicamente comprometidos e isso por si já modifica a atenção que o dentista tem que ter sobre eles. Uma atenção muito detalhada sobre o uso de medicações, efeitos colaterais. Então, assim, um procedimento simples num paciente desse se torna complexo pela natureza do paciente. Mas na interface da odontologia com a reumatologia ainda, a gente lida muito com questões de diagnóstico. Então, o papel do cirurgião dentista participando do diagnóstico de condições reumatológicas sistêmicas, como, por exemplo, a doença de Sjögren, em que nós podemos ser um dos primeiros profissionais a ter contato com o diagnóstico por causa de secura bucal, até lidar com sequelas de tratamento, como, por exemplo, a osteonecrose medicamentosa, que esses pacientes recebem instituída. Cabe nosso papel tanto prevenir essas condições em pacientes que já são diversamente tratados, mexidos do ponto de vista farmacológico. Então cabe a nós tanto prevenir quanto também remediar situações complexas que eles vivem. A odontologia e a reumato se conversam em todos os pontos, no diagnóstico, no manejo dos pacientes e também no manejo da sequela que esses pacientes têm, por secura, por osteonecrose. E eu gostei de poder pensar que tinham dentistas que, ao mesmo tempo que viam o fluxo digital, também estavam compartilhando com a gente conhecimento de práticas clínicas, em que a complexidade não está na novidade do fluxo 3D ou de algo assim, mas em pensar que a população está envelhecendo e as doenças reumatológicas vão ser cada vez mais frequentes. Então, ganhar um espaço num congresso desse para falar de um nicho que está crescendo me deixou muito feliz, porque é uma área que eu gosto, é minha expertise, mas de pensar que foi um conhecimento globalizado assim, que o congresso trouxe. Eu sou especialista em OPNE, né, e assim, a fala de vocês, ela casa com a Daiane Rocha, que acabou de sair daqui. Ela estava falando sobre a litose, mas ela falou da síndrome da ardência bucal e ela falava exatamente o que você trouxe. Não é algo que a gente consegue enxergar. E normalmente quando temos alterações, problemas que nós não conseguimos enxergar, eles são negligenciados, né? Então, essa preocupação da odontologia hospitalar, essa importância de ter um profissional, né, dentista, lá dentro desses centros, muda a vida do paciente, né? A nossa faculdade, a gente tem a oportunidade, né, os pacientes, os nossos alunos, eles têm uma extensão de odontologia hospitalar. A gente tem a professora Bia Ducati, a Ana Beatriz Ducati, que ela faz parte de um hospital aqui na cidade de Barbalha. Então ela traz muito essa vivência dessa vida dela na odontologia hospitalar para os alunos. E aí temos outros professores que são especialistas na odontologia hospitalar, ampliando a visão do nosso estudante, né? Então é muito bom você ser inserido e ver que a odontologia vai além das paredes de uma clínica, né? De um consultório, né? Que o SUS, ele abre portas, né? E oportunidades para que a gente cuide do nosso paciente completamente, né? Quando ela fala da neurologia, né, do trigêmeo, né, tem uma prima que ela sofreu com isso e o relato dela era até complicado, porque quando ela começou a falar do que ela sentia, eu falo, isso só tá parecendo ser isso, porque era uma dor sem explicação, a dor excruciante, uma dor que não passava e ela já tinha passado em vários profissionais e nada resolvia, ainda o que melhorou um pouco, assim,
na época para ela tomou medicação, mas associou com laser. Não sei nem dizer se realmente é o melhor tratamento, mas assim, foi o que ajudou ela na época. Mas existe esse limbo, né? A gente fica sem saber para onde a gente vai, para quem a gente indica, né? E ter isso num congresso, né, de odontologia é muito importante, né? Abrir os olhos dos profissionais para entender que a odontologia vai além, né, daquilo ali do dente, do digital, da reabilitação, que vai muito além disso, porque a gente cuida de pessoas, né? E que essas pessoas têm outras nuances, né? Quando você fala da reumatologia, me chama também, me remete muito à minha mãe. Ela é uma idosa já, mas que ela teve febre reumática. E por causa disso, todo o procedimento odontológico é muito complexo. O simples é complexo, né? A maioria dos problemas, como ela teve alterações valvares, né? Tudo precisa de profilaxia antibiótica. E até ela fala, meu Deus, quando eu tomo remédio, mas mãe, é para sua segurança, né? Então, assim, é um paciente que às vezes não é o dia a dia de uns, mas é o dia a dia de outros profissionais, né? Então, da importância de vocês estarem aqui difundindo isso, né? Esse conhecimento, essa expertise de vocês. Eu fico feliz de pensar que a odontologia está cada vez mais holística, dado as características desse próprio congresso, mas a nossa visão do paciente ser holística, ela é muito feliz na odontologia hospitalar. Vamos puxar a sardinha aqui para o nosso lado. Sim. Você vê o caso da sua mãe, uma paciente portadora de válvula, ela pode ter um problema no coração, dependendo da sua história médica, se não for administrada uma profilaxia antibiótica. Então, ainda bem que hoje se fala muito de não olhar a boca, olhar o dente e sanar esse problema. Porque o seu problema, primeiro que não é um problema, é uma pessoa. E é uma pessoa que sofre, que tem familiar, que está entubado. Né? E a gente vem para ajudar a aliviar esse sofrimento. Né? E conhecer o ponto de vista sistêmico só faz com que o paciente ganhe. Existem outros exemplos na reumatologia que são muito emblemáticos. Uma doença que tem cada vez mais sendo diagnosticada por causa do envelhecimento da população também é a artrite reumatoide. E a gente já sabe que nessa doença, a produção de autoanticorpos, ou seja, aquilo que faz inflamar a junta, não está na própria junta, mas em focos inflamatórios à distância, sendo de destaque a doença periodontal. Já tem estudos que demonstram anticorpos dirigidos por feromonas gingivales, ou seja, de doença periodontal ativa, em articulações inflamadas, em líquido sinovial. E que normalmente são doenças refratárias e que a doença é mitigada quando o foco periodontal é mitigado. É essa visão holística que a gente tem sobre o paciente que garante o bem-estar dele. Não esquecendo que é uma pessoa que está com dor, né? Se tem um termo, é um termo que eu não gosto, mas que ele é ilustrativo, é falar que a pessoa é poliqueixosa. Assim. Imagine você virar uma consulta odontológica com dor de dente e com todas as juntas doendo. Eu gosto de pensar nisso como uma oportunidade de mexer num dente que está doendo e ajudar as juntas dessa pessoa. Por isso que eu gosto tanto da odonto para reumato. Essa sua fala, ela soma também quando alguém separa, por exemplo, a saúde bucal da saúde geral, sendo que a saúde ela é única. Não é possível você ter uma saúde boa se a boca não está boa ou se o corpo não está bom, porque tudo está conectado, né? Então é por isso que por muitas vezes a odontologia, de certa forma, ela era o quê? Marginalizada, porque olhava-se para a odontologia como tratamento dentário, e não é, eu estou cuidando da saúde. E saúde não separa a boca do corpo, porque é um corpo só, né? E a gente tem cada vez mais ampliado isso com a odontologia hospitalar, com a odontologia para pacientes com necessidades especiais. Por quê? Porque a gente tem pacientes que têm amplas necessidades, né? Eles têm medicações associadas, síndromes associadas, outras doenças associadas que não nos permite separar a saúde, né? E isso faz com que a gente tenha um olhar muito maior. E a odontologia hospitalar, ela veio celebrar tudo isso, né? Porque não é comum, né, o dentista estar ali inserido no hospital e ainda assim não é rotina, porque você vê que em alguns locais o dentista está ali apenas para realizar higiene bucal. E a gente não está ali para realizar só higiene bucal daquele paciente que está acamado, vai além disso, né? Então, aos poucos, eu acredito que a gente vai conseguir, né, expandir mais as áreas, né, da odontologia. Eu acho que principalmente nas cidades menores, porque eu acho que em grandes centros, como vocês veem, assim, né, de São Paulo, isso já é mais fácil. Mas quando a gente está numa região menor, a gente vai tendo outras barreiras, né, para vencer. Mas ter esse olhar, né, que vocês estão trazendo é muito importante, né? Então, essa experiência. E como vocês chegaram a esse caminho, né? Como é que vocês foram parar na odontologia hospitalar, né? O que chamou a atenção de vocês para vocês abraçarem essa especialidade? Quer começar? Bom, durante a graduação, eu entrei na odontologia depois de ter cursado 2 períodos de agronomia, tá?
assim, só pra... não, pra dizer que assim, eu gostava da ciência da vida como um todo. Entendi. Mas de repente viver no campo não era o que eu almejava. E para fazer as coisas que eu gostava dentro dessa área, teria que morar no interior, eu vivia muito na metrópole. Então eu falei, eu vou migrar para a área da saúde. Eu venho de uma família de dentistas, na época meu avô faleceu, eu falei, não, acho que eu vou ser dentista em homenagem a ele. Um pensamento assim, juvenil, né? Sim. Entrei na faculdade e falei, acho que eu vou ter meu consultório. Só que aí começou disciplina de anatomia, eu achei muito legal, a histologia. Aí quando eu tive patologia, eu falei, não, eu tenho certeza que eu vou ser patologista. Vou ficar lá no laboratório. Até que uma professora de patologia me abordou e falou assim, Vitor, eu acho que você deveria fazer residência. Você ama essas doenças, mas você também ama os pacientes. Não adianta você ficar aqui vendo a lâmina deles, vai lá tratá-los. Ela falou assim, eu prevejo para você uma residência, faça a residência de cirurgia que você vai fazer doutorado direto na sequência. Pois essa professora esteve na minha banca de doutorado e a primeira coisa que eu falei para ela foi, aconteceu. Nossa! Então eu entrei na cirurgia por causa da patologia bucal e terminando a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, já existia o interesse da disciplina de reumatologia em ter um dentista. Pelo link que eles já faziam, né, e isso é muito cultura do HC, de ser celebrada, da multiprofissionalidade, para ver a secura no Jogren. E a secura do Jogren virou o atendimento do Jogren, que virou o atendimento do Lucas, que virou um fluxo de pacientes que eu atendo hoje com reumatismos autoimunes dentro da unidade. Assim, foi um caminho que Deus que escreveu. Nossa, e eu penso assim, que bom que essa professora esteve no seu caminho para lhe direcionar, Com porque certeza. assim, você fala disso com muito amor e dá para perceber que você encontrou o caminho certo aí para seguir. Foi, com certeza estou no lugar certo. Foi o seguinte, eu me casei no último semestre da faculdade. Eu ia fazer ortodontia, tinha feito monitoria, me dediquei a graduação inteira para fazer ortodontia. Quando eu me casei, o meu sogro trabalhava com dor crônica. Ele é médico, mas no corpo todo. Sim. Médico da dor, clínico geral e fazia dor. E comecei a assistir palestras dele e me interessei muito. E fui fazer tipo um aperfeiçoamento lá em Natal, eu morava em Natal na época, em DTM. E lá eu tive um grande professor Elcio, que me apoiou, que me direcionou e disse, Sumatra, você precisa fazer residência no Hospital das Clínicas da USP com o professor Siqueira. O professor Siqueira é uma sumidade do orofacial. Ele que em 2012 criou a especialidade de DTM e do orofacial, que nós temos. E eu com filho pequeno, recém-formada, e fiz esse curso. Ele chegou no consultório da minha sogra com o edital impresso e disse, olha, as inscrições do edital da USP vai até hoje, ela tem que prestar. Eu lembro que na época eu paguei até o boleto, isso foi o quê? Em 2004. Paguei o boleto, prestei o concurso, passei, meu marido terminou a residência na UFRN, a Faculdade de Medicina na UFRN, e foi ele, eu e o nosso filho para São Paulo para estudar na Universidade de São Paulo. Eu fiz residência na área de orofacial e DTM, com esse meu mentor, o professor Siqueira, e ele que direcionou muito minha vida profissional. Não somente ensinando sobre as dores físicas, mas como as dores da alma, olhar o paciente como um todo, olhar os seus sofrimentos, olhar as doenças que eles padecem, olhar a questão social, né? A gente vê muito essa questão no hospital público grande, o sofrimento das pessoas, as dificuldades das pessoas, né? E você acaba ressignificando a sua vida inteira. Ele me ensinou muito a examinar com detalhe, olhar cada detalhe que pode levar a dor, que você, com a simples limpeza, passar um anestésico, você alivia e examina melhor. Com pequenas coisas, pequenos cuidados, até como higiene oral, você leva conforto. Higiene oral não é só limpeza, não é só prevenção, é conforto também para o paciente. Especialmente até para o paciente que está morrendo. Que aí o professor Siqueira, não contente, ainda me deu outro presente. Ele me deu uma linha de pesquisa de cuidados paliativos. E essa área que eu desenvolvo em São Paulo, então eu tenho duas metades. Uma metade minha faz dor orofacial e outra metade cuidados paliativos. E as duas áreas muito integradas na odontologia hospitalar. Né? Então, a nossa formação na HC é odontologia hospitalar / dor orofacial, odontologia hospitalar / pacientes com necessidades específicas. Né? Então, as nossas formações lá, nossos programas de residência, temos programas de residência de cuidados paliativos, de cirurgia
traumatologia bucomaxilofacial, que foi o que Vitor fez, pacientes especiais, orofacial e urgência e trauma, que é atendimento em UTI. Como eu falei, né, eu sou especialista em OPNE, né, e a gente vai assim se enxergando, né, porque você faz assim, você faz OPNE, aí você começa a olhar para aquele paciente e pensa assim, mas por que não eu faço um laser aqui, porque de repente isso ajuda no meu paciente, daqui a pouco você pensa, mas uma sedação também ia ajudar, aí você vai construindo esse caminho, né, um home care, um tratamento paliativo, e quando você vê, você está abraçando o mundo, tá quase chegando na odontologia hospitalar, eu tô de olho, eu tô paquerando com a odontologia hospitalar, assim também, porque a gente vai tentando oferecer o melhor para o paciente, né, e eu acho que quando a gente olha para a pessoa, antes de qualquer problema, antes de qualquer deficiência, antes de qualquer síndrome, qualquer outra doença, a gente enxerga muito mais, né? A gente vai além, porque a gente vê que a pessoa não é um problema, né? A gente não está tratando o problema, a gente está tratando pessoas que têm histórias, né? Que carregam às vezes ali o sofrimento de estar esperando anos de atendimento e ninguém nunca ter resolvido o seu problema e de repente eles só querem ser ouvidos, né? Então a gente vê muito isso, né? A OPNE, assim, que é no meu caso, né? A minha especialidade, ela lhe ressignifica, ela transforma de verdade a sua vida, porque você começa a ver o seu problema como um problema muito pequeno. Eu tinha mãe que chegava carregando o filho de 15 anos no colo, porque ela dizia que o Uber não queria levar uma cadeira de rodas. Então ela dizia assim, para tratar meu filho eu trago ele no colo. E aí você ficava, nossa, às vezes nem queria estar lá, né? Você às vezes pensa, tava com preguiça de vir atender esse paciente, aí você chega lá, a pessoa fala assim com você fica... Né, assim, quanta coisa você vê, quantas lutas, né, quantas nuances tem, né, numa família, que às vezes é um filho, né, tão desejado, às vezes é o único filho daquela família que tentou diversas vezes, ou às vezes no seu caso, que eu acho que talvez tenham pacientes mais velhos, né, que às vezes é um paciente que já não tem mais tanta atenção da família, né? E às vezes não tem diagnóstico por anos. E é tanta coisa, né, que é envolvida e a gente se envolve, né? Quando você vê, você está envolvido na vida daquele paciente. Por muitas vezes o tratamento ele é para trazer qualidade de vida, né? Não resolução, mas traz qualidade de vida para aquele paciente. E ali a gente já se sente muito importante, né? Porque a gente muda a vida daquela pessoa, então traz um brilho, né, para nossa vida, para a odontologia, né, assim, e o quanto vocês engrandecem aqui o nosso congresso, né, trazendo temas tão importantes, né, assim, abrindo a mente também, né, dos alunos, porque a gente sabe que a gente tem um público acadêmico muito grande, né, assim, de oportunidades, né, de locais que eles podem chegar, né, que nem sempre o destino final é um consultório, né, pode ser muito mais, né, pode ser além, né, então ver pessoas que chegaram onde vocês chegaram, né, no hospital, em São Paulo, toda a sua trajetória faz as pessoas sonharem, né, e estarem, né, quererem estar em lugares cada vez mais altos, sabe, e é muito bom essa troca de experiências, né. Então eu acredito que a vivência de vocês, né, vem engrandecer cada vez mais, tanto a vida dos alunos, como o congresso e tudo mais, né. E aí, o que vocês esperam aí dessa odontologia hospitalar? Ela agora virou especialidade, né? O que vocês esperam para o futuro aí, né? Eu espero que, como especialidade, a odontologia hospitalar democratize cada vez mais a odontologia, que seja um exercício de cuidado para todos. Que nenhum paciente escute nunca mais que toma tal medicação, então por isso eu não vou ser atendido. Ou que eu tenho essa doença, ai meu Deus, eu nunca ouvi falar, então você vai para outro colega. Ou essa sua dor não passa nunca, eu que não vou pôr a mão. Eu espero isso da odontologia hospitalar como especialidade. Eu sei que eu estou sonhando alto, mas um evento como esse já promove um pouquinho disso. O que é que eu espero? Eu espero muito semelhante a você, na questão do acesso, do crescimento, é uma grande oportunidade de trabalho, uma nova área. E se você pensar em odontologia hospitalar, no material de definição da odontologia hospitalar no CFO, ela inclui a odontologia domiciliar. Então, atendimento a pacientes com diferentes complexidades em ambiente hospitalar e domiciliar, que também é uma área que tem crescido bastante dentro do escopo da odontologia hospitalar, que muito aluno recém-formado pode trabalhar, porque você demanda estrutura mínima. Você não precisa de um consultório, de uma cadeira. Você tem equipos e materiais portáteis, vocês podem atender em domicílio. Mas lógico que tem que ter formação e
múltiplas doenças, oncológicas ou não oncológicas, múltiplas morbidades e precisam de muitos cuidados. Desde profilaxias antibióticas, cuidados com controle de sangramento, biossegurança e um tratamento odontológico proporcional, considerando o tempo de vida que o paciente ainda tem. Você pensar em fazer tratamento endodôntico, próteses, reabilitações, implante, no paciente que não engole, não pode usar Morapic para higienizar, implante, por exemplo, um paciente que não tem coordenação para higienizar, ou um paciente que vai falecer daqui a 2 meses, qual o benefício desse tratamento? A gente tem que pensar também no odontologia hospitalar na proporcionalidade. Não é olhar a doença, não somente olhar a doença, os medicamentos, compreender todo o processo, mas pensar o que é bom para aquele paciente, o que é proporcional. A remoção de focos de infecção, controle de dor, isso é imperativo, não se discute. Não se discute. Já se sabe do papel do foco de infecção se disseminando no corpo inteiro, indo para o coração levando endocardite, indo para o cérebro abscesso cerebral, antecipando parto, piorando doença renal, como o Vitor falou, doença periodontal e articulações. Tem um trabalho lindo de próteses de joelho que foram trocadas porque encontraram-se bactérias periodontopatogênicas no joelho. Prótese de 200, 300 mil. Então a cárie, doença periodontal, doenças corriqueiras, banais, de países subdesenvolvidos ou não, fora daqui também, nem todos têm acesso à odontologia, impactam no corpo todo. E a gente como dentista tem, e como odontologia hospitalar, olhando pacientes complexos, a gente tem a obrigação de falar disso. Tem a obrigação de tratar a infecção, tem a obrigação de tratar a dor. É nosso dever fazer isso. Ah, é só uma cárie. Essa frase me irrita profundamente. Ah, é só uma cárie, é só uma cárie. É uma cárie que mata. É uma cárie que leva abscesso cerebral. Morreu de quê? De sepse da infecção. Não, morreu de K02, é o que eu digo. SIDA é K02, infecção dentária. Como diz os nossos alunos lá em São Paulo, isso é bizarro. Bizarro. Doutor, isso é bizarro. Mas acontece. Cárie mata pessoas. E é até interessante quando você pensa sobre isso, porque assim, quando você pensa num paciente que você vai levar para o hospital, né, às vezes um paciente que precisa de um tratamento odontológico, é muito olhado para o procedimento cirúrgico, né? E muitas vezes negligenciada ali uma raspagem, uma restauração que deve ser feita, porque o normal, né, é olhar para o paciente que chegou na escala final do dente que vai para a exodontia, né? E outro dia eu comentava, eu faço parte da saúde bucal, eu faço parte do CEL, do OPNE, e um cirurgião bucomaxilo, ele falou que ele estava levando os pacientes para o hospital para tratar, né, as exodontias. E eu falei para ele, eu fiz, e quem vai fazer as restaurações? Ele disse, não teve ninguém que quis ir comigo. Aí eu falei, bem, eu entrei agora na equipe e o que você precisa a gente pode fazer, porque a gente pode fazer um RT nesse paciente. Porque ele disse assim, mas a gente não tem como levar muito material para o hospital. Aí eu falei, mas um RT a gente só vai precisar de cureta, né? E vai fazer lá o material restaurador, então a gente não precisa de muita coisa. Eu digo, a gente consegue fazer uma resina no hospital, é só a gente fazer com cureta. Eu digo, a gente pode botar um cariostático. Então vamos olhar para além daquele dente que vai para a exodontia. Eu falei, realmente, um dente que tem um prognóstico duvidoso não vai compensar para esse paciente fazer um tratamento endodôntico. Talvez de fato é melhor ele caminhar para a exodontia. Mas um dente que tem uma cárie não faz sentido eu não tratar, porque ele vai evoluir para uma exodontia. Então, não é isso que a gente quer para o nosso paciente. Então, eu falei para ele, a gente pode fazer essa parceria. Quando precisar de um tratamento hospitalar, vamos conversar antes, vamos fazer o plano de tratamento desse paciente, vamos olhar para ele de uma maneira, né, mais geral, ver o que é que a gente pode fazer por ele, né, quanto equipe. Né? E até o simples, às vezes, né, eu trouxe isso na minha aula hoje, é grande. A higienização do paciente entubado prevenindo PAV, em termos assim, não vamos falar de humanidade, né? Vamos só falar de agora de gestão e dinheiro. Um protocolo de pesquisa que instituiu, né, a redução de PAV através de higiene bucal custou $2.100 em média. A economia foi de 150 a 400 mil dólares de paciente entubado. Então é uma simples higiene que a gente ensina a enfermagem a fazer, que reduz o custo hospitalar, que reduz tempo de internação, e aí sim a gente pensa, poxa, essa pessoa vai sair da UTI mais rápido, a família que está agoniada vai ficar feliz mais rápido, esse paciente vai embora vai liberar aquele leito, né? E a gente está vendo a multidisciplinaridade para o bem, né? Gerando economia para o hospital. Né? Claro que
que tem uma participação de lucro, tem isso, mas tem com essa alíquota mais gente sendo atendida. Né? Porque um dentista foi lá e ensinou uma enfermeira para fazer uma higiene no parentibado, prevenir uma PAV. A própria higiene, né? E isso é interessante porque isso acaba que, assim, são as nossas experiências vividas, né? O que você encontra no caminho que faz lhe motivar a buscar mais, né? Porque, assim, se você encontrou alguém ou se conheceu alguém que passou por uma situação dessa e você consegue se comunicar, você consegue difundir de maneira mais rápida, né? E quando vê isso está acontecendo. Então é muito bom a gente ver que isso já começou aqui, né? Que vocês conseguiram já plantar essa semente aqui no Odontotrends, né? Que assim, que isso vai crescer, que isso vai abrir os olhos de muitas pessoas e que o que a gente está conversando aqui está ficando gravado para que outros também possam ouvir e aprender e comecem a despertar, né, esse olhar, né? Então, o que vocês indicariam para aquela pessoa que quer seguir na odontologia hospitalar, né? Assim, qual seria a dica, né? Para que caminho eles vão? Por onde trilhar isso? Para o graduando, não negligenciar ciências básicas, primeira coisa. Para que eu vou estudar farmacologia 1? Ai, meu Deus, essa pergunta é top. Para que eu vou ver a fisiologia do digestório e do renal? Eu falei, se você quiser entrar no hospital, você vai precisar saber. Já perguntaram até por que anatomia. Então para o graduando, não negligencia ciências básicas. Eu, por exemplo, atuo na odontologia para reumatologia. É imunologia pura, né? É anticorpo, é defesa celular. E se você não conhece isso, você não executa bem o seu trabalho técnico nesse paciente. E a segunda coisa é se interessar pelo paciente como um todo. Esquecer da odontologia, assim... Eu acho que assim, existe... Não acho que as áreas se excluam. Mas, por exemplo, assim, essa odontologia focada na estética, assim, é você deixar de um pouco de lado esse olhar que também é super importante e social para viver um lado de humanização e de evolução de vida. Então, se você tiver esse interesse e não negligenciar os estudos, inclusive básicos, você já está dando o seu primeiro passo. Isso aí. A dica que eu daria é, se for possível, fazer uma residência ou uma especialização com a questão prática. Existem cursos curtos, de curta duração, com um referencial teórico somente. Eu acho que precisa ter prática. Então, pensar ou uma especialização com a parte prática ou uma residência. Residência eu ainda acho muito bom, porque é uma carga horária muito extensa. E o nome não é à toa, residência, praticamente você mora no lugar, né? Então é uma imersão da sua vida, você vive, você respira aquilo ali, né? Então, atendendo os pacientes com sua equipe de trabalho, com seus professores, é uma carga horária de 60 horas semanais, são 5.760 horas. A maioria dos programas de especialização de CFO, de CRO, tem 700, 800, alguns tem 1.000. Eu não sei se a Bucomax não tem mais, acho que a Bucomax não tem mais. São 3 anos, né? É residência sim, mas especialização não tenho certeza. Então é uma carga horária assim, que dá quantas especializações aí? Você pensar uma residência muito profissional, para você sair com título, você dentista, você está inserido numa residência muito profissional, você é um residente, você vai sair com título de saúde coletiva. O título de saúde coletiva exige 500 horas. Quantos cursos de saúde coletiva você faria com 5.760 horas? Então, aprendizado gigante. É uma vivência, né? Na verdade, é uma vivência, é uma imersão. Você vive aquilo. Então, eu acho que é uma prática gigantesca. Os alunos saem muito seguros, sabem se portar no hospital, sabem discutir o caso, sabem tomar condutas assertivas, tem treinamentos para urgência, para emergências, desde engasgos, sangramentos, desmaio, sabem acionar um código, sabem passar um caso, chegar ao médico e passar um caso com clareza, com postura, né? Então, isso é adquirido com o tempo. E ainda mais a riqueza do cuidado multiprofissional, da atenção multiprofissional. O presente e o futuro da saúde é a multiprofissionalidade. Não adianta aquele profissional preso no seu consultório, já era. Você pode até atender no seu consultório, mas que você discuta com o reumato, que você liga, que eu ligo para o neuro e discuto. Que é a minha prática do dia a dia. Atendo meus pacientes, monto relatórios, oriento meus pacientes, ligo para o neuro,
ligo para a psicóloga, ligo para o psiquiatra. Às vezes a gente faz uma discussão online para cada um passar a sua impressão e isso você construir um plano de tratamento considerando o paciente como um todo. Não adianta eu fazer um cuidado e você faz outro, você faz outro, você faz outro. Tem que ter um alinhamento da equipe. Quando a equipe está alinhada, a coisa anda. E mais, você compartilha a responsabilidade. Estamos falando de pacientes graves, com complicações e com repercussões. Se você tem uma equipe multiprofissional, aquela equipe multiprofissional, além de endossar o tratamento todo, ela se responsabiliza. Você não está sozinho. Não estou pensando em processo. Eu estou pensando em segurança de decisão do que é melhor para o paciente. Então, a multiprofissionalidade e as decisões compartilhadas com a equipe, isso é presente e futuro. E a medicina e a odontologia centrada no paciente, você inclui o paciente nessa decisão. A gente cresceu, eu cresci, que ia no médico e dizia, você tem isso, vai tomar isso. Hoje, você vai no médico, ou dentista, você tem isso, o prognóstico é assim, você pode tomar isso, o que é que nós vamos decidir juntos? Eu trabalho dessa forma já. Você precisa que o paciente escolha. Escolha, se responsabilize, o paciente é o sujeito ativo do seu tratamento. Ainda mais os doentes crônicos. Ainda mais doentes crônicos, você diz, eu tô aqui com você. E fora aquele paciente que de repente vai te dizer assim, eu não quero tratar. Até para não tratar tem jeito certo, viu? Pois é, e aí a gente pensa, será que a gente está preparado para isso, né? A lidar com aquele paciente que não quer ser tratado porque a escolha dele, né? A escolha dele. Não ser tratado, né? Isso aí é autonomia, princípio bioético. O primeiro princípio bioético é autonomia. O paciente decide o que ele quer e você tem que respeitar a autonomia, a biografia dele para você indicar um tratamento. Vamos pensar em biografia e considerar ele um todo. Eu vou atender um paciente de 90 anos, eu vou pensar em colocar um monte de faceta porque os dentes estão amarelados, os dentes estão desgastados da idade. A não ser que ele queira muito, mas eu não tenho de passar paciente que eu tenho que considerar. E mesmo que ele queira, eu digo, olha, veja, seria de bom tom, óbvio que se ele disser, eu quero ficar branco que nem um teclado de piano, é a vontade dele, ok. Então eu quero falecer com o dente branco de piano. Porque de teclado de piano. É a decisão dele, mas a gente tem que fazer esse paralelo, mostrar o que é melhor para ele, o que não é melhor, e a decisão sempre vai ser dele, mesmo que a gente não concorde. É super importante a gente conseguir entender um pouco dessas expectativas do paciente, né? Recentemente eu recebi uma paciente, que eu sou odontopediatra também, que veio para uma avaliação de frenectomia, né, para o filho dela. Ele veio encaminhado de uma fonoaudióloga, e estava lá o diagnóstico de anquiloglossia. E aí, quando eu comecei a conversar com a mãe, eu percebi que a preocupação dela era sobre a fala da criança. E aí eu perguntei, ele tem algum diagnóstico? E aí ela falou, ele tem um diagnóstico de TEA, nível de suporte 1. Aí, tudo bem. Ele fala? Aí ela disse assim, então, ele está ainda sendo acompanhado por TO e etc. Aí eu falei para ela, a sua expectativa da cirurgia, da frenectomia, está aliado a ele falar? Aí ela disse assim, está. Ela estou esperando que ele faça a cirurgia e saia falando. Aí eu falei pra ela, bem, a cirurgia não vai fazer ele falar, porque a anquiloglossia não impede ele de falar. Aí ela fez. Aí disse, a senhora veio com essa expectativa aqui. Aí ela disse, vim porque eu percebo que às vezes ele quer falar e a fala não sai. Aí eu disse pra ela, a senhora percebe que uma limitação de freno lingual não impede ele de falar? Vai dificultar os fonemas, mas não vai impedir ele de falar. Pode trazer até outras alterações, mas não vai impedir ele de falar. Aí ela ficou pensando. Aí eu falei a gente fez uma avaliação do freno lingual. Eu falei para ela que naquele momento aquela não era a indicação, porque ele era uma criança pequena, ainda de 2 anos, que ainda está formando a fala. E que a neurodivergência dele ainda traz um outro fator. Então eu disse para ela, nesse momento ele precisa de acompanhamento fonoaudiológico. Mas não vai ser o corte do freno lingual, que naquele momento nem tinha indicação anatômica, que ia fazer ele falar. E aí ela ficou pensativa, porque é muito do que você explica para o paciente, nessa questão das opções de tratamento. Então, ela ficou pensando, e ela até disse assim para mim, eu concordo com você, porque eu até tinha falado com outra pessoa e disse assim, mas eu acho que o problema dele é na fala. Aí eu fiz, de fato, ele está formando ainda a fala. Então eu até falei assim, expliquei para ela grosso modo, que eu disse assim, a anquiloglossia vai fazer ele falar como Cebolinha, ele vai trocar as letras, mas ele vai falar. Aí ela disse, tá, tudo bem. Aí
né? E aí a gente teve uma conversa um pouco sincera sobre isso, até para ele entender que mesmo que ele fizesse a cirurgia com outro profissional, isso não ia fazer, né? Ele falar, tipo, um exemplo paralelo, né, ao que vocês estão falando, mas assim, aliado às expectativas do paciente, né? E isso acontece em todas as áreas, né? Então, assim, o paciente ele chega esperando uma coisa, né? E às vezes isso não é muito bem explicado a ele, né? A reumato e a dor vivem isso diariamente, assim. A reumato, às vezes a gente fala que assim, são tons de cinza, né? Aquele paciente que está cronicamente inflamado, que vive com dor crônica na junta, a gente não vai prometer para ele, ou então aquele paciente que viveu de gota a vida inteira, que a mão dele vai voltar ao normal, que não vai ter mais deformidade. Mas eu como dentista, com essa deformidade eu consigo trabalhar com a higiene bucal dele? Ou eu vou para sempre esperar a mão dele desentortar para instituir uma higiene? Não. Eu falo que é o tom de cinza, é o controle de dano. Eu acho que a Sumatra passa por isso com paciente de dor também. Assim, né? Eu nunca mais vou ter dor? Sim, você tem que adaptar. Tem que prognosticar quando é possível. E fazer o tratamento focado e centrado naquelas necessidades do que é possível. É aquela questão de reabilitar um idoso que tem disfagia, ele come uma dieta adaptada, tem necessidades estéticas, mas por dificuldade de deglutição, que acontece com o avançar da idade, com doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, enfim, as demências, eu vou pensar em colocar um implante que não vai ter como higienizar, que não vai ter como coordenar, então você tem que alinhar a expectativa realmente à realidade do que é possível naquele caso, né? Então, assim, e essas expectativas quando são frustradas, a família sofre muito. Às vezes ela chegou para você como a pedra de salvação dela. E aí eu fechei a porta. O filho ia falar, mas ainda bem que você foi primeiro. você foi sincera. Você tem que entregar o que o paciente precisa e não o que a família quer. A necessidade, o seu maior compromisso é com o paciente. Muitas vezes interpretado por meio da família quando o paciente não é compactuante. Eu atendo muitos pacientes que não falam, que depende de uma avaliação não verbal de dor, ou que a família fale as necessidades dele diante do dia a dia da observação, né? Então, assim, eu confio muito numa mãe muito cuidadosa, numa mãe muito observadora, mas a gente também tem que pensar em limitações, em crenças limitantes, diferentes, né? Que as pessoas têm. Ela tem essa crença de que se fizesse a sua cirurgia do freio, ele ia falar. Olha que coisa, né? Talvez fosse uma expectativa de que o pé fosse não tão como pensava. A conversa com ela, isso foi ficando cada vez mais clara, sabe? Assim, essa nuance, essa expectativa, e eu aqui vai estar indo por outro caminho, né? Eu fiz algumas indicações para ela, falei para ela procurar um especialista em fala, porque eu falei, eu expliquei para ela, a fono, assim como a odontologia, tem diversas áreas de especialidade. Então, tenta encontrar um especialista em fala, alguém que possa te ajudar nesse caminho a construir, né, o seu... E assim como em diversas outras coisas, né? E aí, o que é que vocês deixariam aí de mensagem para o futuro aí, para os alunos, para as pessoas que querem seguir por esses caminhos também? A minha mensagem que eu deixaria é que pense sempre no paciente. Eu acho que você tem professores bons, você tem literaturas boas, mas o seu maior aprendizado é o paciente. Não quero dizer que sem técnica, sem ciência, você vai aprender com ele, não é isso que eu quero dizer. É o acompanhamento do dia a dia, é a sua dedicação, é você amar o que faz, é você de verdade se comprometer com aquela entrega. De eu vou fazer o melhor, o que for melhor para ele, o que for melhor para essa família. O compromisso, eu faço odontologia pro paciente. Secundariamente para mim agora vem os meus alunos, que é onde a gente faz assistência, ensino e pesquisa. De forma terciária vem o hospital. Então, de forma geral, um negócio bom, uma coisa quando ela é boa, ela é ética, ela sempre vai preencher alguns requisitos para mim. Vai ser bom para você, vai ser bom para o paciente, vai ser bom para o serviço, para a instituição e para os seus alunos, né? Então, pense no paciente. Resumindo, trabalhe e pense em entregar o melhor para o seu paciente, da forma mais ética, da forma mais justa e proporcional. Seria isso. Eu acho que eu vou ficar com a fala da Sumatra e dizer que assim, na hospitalar, inclusive, acho que muito forte na hospitalar e na OPNE também, na odontologia como um todo.
Quanto mais a gente ascende profissionalmente, existe uma tendência à academia, e isso é muito bom. Mas não esquecer que aquele artigo que você publicou no Lancet, de que você foi o primeiro autor, que você não sei o que você brigou, ele não é para você. Aquela ciência é traduzida para cuidar de alguém. A odontologia não é para você. A odontologia é para o seu paciente, ela é para o próximo. Eu falo que o cuidar em saúde, ele é um chamado, ele não é uma decisão acadêmica, financeira. Claro que a gente vive numa sociedade que é acadêmica e financeira, e que bom que você lucre e prospere na sua profissão. Mas não esqueça que ela não é para você. Você não é o primeiro autor desse artigo para você falar para os outros. Você é autor de um artigo que está proporcionando conhecimento para os outros, para cuidarem de mais pessoas. Você vem no congresso, nossa, eu fico super lisonjeado de estar aqui do lado da Sumatra, que é uma referência para mim, que foi minha assistente quando eu era residente. Mas eu estou aqui para que outros dentistas não tenham medo quando encontrarem um paciente de reumato. Eu ainda falei brincando para eles, quando vocês verem isso, vocês vão encaminhar para mim? Não, vocês vão atender ele aqui. Vou dar lá para São Paulo. Não, você vai atender ele aqui em Juazeiro, com o recurso que tem aqui. É não esquecer que a odontologia ela não é para você, ela é para quem te procurar. Se colocar um pouquinho em segundo lugar. Eu acho que essa é a minha mensagem. Assim, a fala de vocês está, esse papo assim, muito fluido, muito bom, né? Rico em tanto conhecimento, né? Ele celebra assim a nossa primeira edição, né, do Odontotrends, do nosso podcast também, que muita gente até já perguntou se ele ia continuar lá na faculdade, tanto que as pessoas gostaram. E a gente fica muito feliz de ter a oportunidade, né, de ter um pouco da expertise de vocês aqui conosco, sabe? A fala de vocês no sentido de buscar o conhecimento, de se capacitar. Isso celebra tantos pontos altos que a gente já teve por aqui e deixa a gente feliz em saber que a gente está indo no caminho certo. De saber que em locais diferentes do Brasil a gente consegue ter um mesmo pensamento de crescimento, de avanço para a odontologia, né? Aqui, concomitante com o Odontotrends, ocorreu o encontro de coordenadores de saúde bucal, que trouxeram uma vertente da odontologia hospitalar, discussões sobre isso, né? Sobre outras nuances. Então, assim, foi casando, tudo foi se alinhando, sabe? Para confluir nesse fechamento, nesse encerramento tão rico, né? De tão grandioso, tão valioso para a odontologia e de mensagens que a gente vai deixando aqui, né, para os nossos alunos e para todo o público que puder nos ouvir, né? Então, assim, a gente agradece imensamente a participação de vocês, o tempo de vocês, a disponibilidade de estar aqui com a gente, abraçando a ideia, né, do Odontotrends, do podcast e tudo mais. Então, a gente fica aqui, nosso muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigado, Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada.